bênção compartilhando. Tem aí uma palavrazinha embaixo, compartilhar. Compartilha com outras pessoas. Pode ser que venha ajudar algumas pessoas que estão em dúvida do que fazer. Divórcio. Pois é. A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes, capítulo 4, que o bom é estarem os dois juntos. Se um cair, o outro ajuda a levantar, né? Pois é, quando o Senhor deu esta palavra, é porque ele sabia que casamento é algo bom, é algo maravilhoso, é uma instituição divina, foi ele que fez. Adão não pede, você não vai encontrar em versículo nenhum Adão pedindo uma Eva, mas Deus viu que era bom ele ter uma companheira, uma adjuntora, e o Senhor fez Eva para Adão. Então o casamento está no coração de Deus. Casamento é uma instituição divina, não é algo para se diluir nem se desfazer. Casamento é algo que a gente deve lutar, correr atrás, fazer a nossa parte para que jamais venha haver uma separação. Mas como eu venho ao longo desses anos todo trabalhando com mulheres, com seminários e palestras, eu tenho percebido que muitas mulheres têm se separado, muitas mulheres têm se divorciado. Às vezes o próprio homem vai embora, abandona, não quer mais, arruma outra, deixa os filhos e deixa a mulher. Pois é, e Moisés falou, né, a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração do homem. Então, muitas vezes o casal está passando por crises e não procura ajuda no tempo certo, deixa as coisas chegar a um estágio já bastante avançado e quando chega a essa conclusão que não dá mais. O ideal é que o casal descubra logo no início, procure ajuda, né? Existem tantas pessoas que podem aconselhar, que podem apoiar, que podem ajudar os dois. Eu digo isso por experiência própria. Eu e meu esposo, a gente vai atrás de casais às vezes que dizem, eu não amo mais, eu não quero mais, não vou mais ficar junto, mas depois de um investimento de tempo, de oração, de conversa, eles chegam à conclusão que podem continuar e que o amor não acabou. Porém, infelizmente, após muitos investimentos em alguns casais, a gente percebe que realmente eles não querem mais conviver juntos. E aí vem a carta do divórcio, a separação. É algo doloroso. No meu livro Feliz em Meio ao Inesperado, eu falo sobre isso, né? O inesperado do divórcio, que pode alcançar você, que pode alcançar famílias, né? Eu louvo a Deus porque ao longo desses anos, eu tenho 22 anos de casado, tenho 3 filhos para a glória de Deus, nós em 50%, 60% conseguimos, através da palavra de investimento e de apoio, a não separar, a não se divorciar, a ter o resgate do amor. Mas, infelizmente, às vezes 40%, 30% desistem mesmo. E é essa live eu estou fazendo para você, que por acaso está querendo se divorciar ou se separar. Alguns conselhos básicos que pode te ajudar aos teus filhos. Eu gostaria de te dizer, em primeiro lugar, jamais faça o que muitas vezes mulheres, sem ter o conhecimento certo, sem ter um aconselhamento certo, fazem, que é falar mal do marido ou o marido falar mal da mulher. Tenta, em nome de Jesus. Paz do Senhor, Israel. Deus continue te abençoando também. Um abraço grande. Compartilha essa live com outras pessoas. Passa aí rapidinho para deixar essa live aqui. E eu tenho certeza que alguém vai ouvir e vai ser impactado e abençoado. Compartilha aí, amém? Olha só, se por acaso o divórcio chegou na sua casa, bateu na sua porta, em nome de Jesus, jamais, jamais, eu gostaria que essa palavra jamais ficasse gravada no teu coração. Fala mal do teu esposo para o teu filho ou para a tua filha. Não faz isso. Quando nós vemos mulheres que fizeram isso e a gente vê as consequências nos filhos, a gente chora
muito por saber que foram mulheres que não foram aconselhadas ou homens que não foram aconselhados. Não tira a luz da palavra de Deus, a paternidade da vida dos teus filhos. Por mais que ele não tenha sido bom para você, por mais que o relacionamento não tenha sido bom para você, jamais use palavras como homem não presta, ó, seu pai não presta, aquele homem jamais prestou, casamento não presta, jamais quero casar de novo, filho, filha, nem case, você vai ser infeliz. Não usa essas palavras, sabe por quê? Porque isso pode ficar gravado no coração e na mente do teu filho, da tua filha, e mais na frente haver consequências graves, como por exemplo, não acreditar em homem, não acreditar mais em casamento, não querer mais investir na sua vida familiar. É por isso que existem hoje tantas mulheres que preferem ter uma vida de trabalho bem-sucedida, viver bem, mas não pensa mais em casar. Não acredita em homens, não usa essas frases. Se por acaso o divórcio chegou à tua porta, tenha sabedoria em deixar que o Senhor mesmo, ao longo do tempo, vá mostrando aos teus filhos o que aconteceu. Isso pode gerar sobre você, sobre os seus filhos, mágoa, falta de perdão, pois é. Olha, eu estou te dizendo por experiência própria. O meu pai, ele foi embora quando eu tinha 6 meses de idade. Pois é, minha mãe ficou com 5 filhos, mas ao longo do meu crescimento, até chegar à minha maturidade, eu nunca ouvi a minha mãe falando mal do meu pai. Até chegar a uma maturidade onde eu viesse a entender, eu nunca ouvi a minha mãe falando que casamento não prestava, que o meu pai não prestava. E quando eu amadureci, um dia minha mãe me contou as coisas que aconteceu com ela e eu, graças a Deus, jamais fui uma criança com falta de perdão. Jamais guardei no meu coração mágoa pelo meu pai. Eu escuto pessoas dizendo, meus pais se separaram e eu odeio meu pai, tenho uma mágoa do meu pai. Nunca aconteceu isso comigo, porque eu nunca ouvi a minha mãe falando mal do meu pai. Lógico que como criança, como adolescente, eu sabia que não, que estava acontecendo algo, que aconteceu algo para que meu pai fosse embora. Mas eu não ouvi a minha mãe falando mal, ou xingando, ou reclamando, ou dizendo que homem não presta. E isso me fez bem, muito bem. E hoje, como conselheira, como palestrante, dando seminários para mulheres e para casais, eu fiz vários cursos, né, em relação a isso, na área da psicologia também. Fiz vários cursos e descobri que a minha mãe, mesmo sem saber na época, mesmo sem ter conhecimento, ela foi um instrumento de Deus na vida dos seus filhos. Jamais tirou o olhar da paternidade, do casamento, que casamento não presta. Então, em nome de Jesus, leva isso aí para sua casa, para algumas amigas, compartilha com pessoas que às vezes estão se divorciando, se separando. O inesperado do divórcio chegou à tua porta, então tenha sabedoria e estratégias para lidar com isso, para lidar com essa situação inesperada. Se um dia você quiser o livro Feliz em Meu Inesperado, ele tem um capítulo só falando sobre isso, o inesperado do divórcio. Vai te dar algumas estratégias, alguns planejamentos sobre isso. Mulheres, às vezes, que ficam só. E aí tem que dividir as visitas, né? O marido leva, mas não faz de reclamar na frente dos teus filhos. Só ora, impõe a mão sobre a vida dos teus filhos e pede Espírito Santo de Deus. Não permita que o meu filho escute palavras sobre casamento, palavras de maldição, palavras de que não vai dar certo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai a um dentista e ele não é bom, né? Eu já fiz um canal onde eu passei 4 meses fazendo fisioterapia na boca, porque a minha língua ficou dormente.
após um canal que eu fiz. Tive que fazer compressa, fisioterapia para sair a dormência. O dentista não foi bom, mas jamais eu vou dizer, os dentistas não prestam, porque eu já fui em outros bons e já fiz meus dentes e deu tudo certo. Então é assim. Homem, não é todos os homens não prestam. Casamento não presta. Pode ser que os infelizmente, não deu certo. Pode ser que o inesperado do divórcio bateu à tua porta. Pode ser que o teu esposo tenha aberto brechas, entrado, mas jamais diz isso para os teus filhos, porque eles crescem e não querem casar. Eles crescem sem ter o olhar da paternidade, e isso pode atingir a área sexual, pode atingir a área que o inimigo tem investido bastante na sociedade. Então, em nome de Jesus, fala para os teus filhos, olha, quando você tiver maturidade, você vai entender o que aconteceu comigo e com seu pai. Casamento é bom. Eu te abençoo. Você vai ter um casamento abençoado. Eu abençoo os teus filhos, os teus projetos, os teus planos. Comigo talvez não deu certo, com seu pai ou com sua mãe não deu certo, se tiver algum homem aí assistindo, mas com você pode dar. Abençoa, ora. Em nome de Jesus. Outra coisa, se você percebe que em sua família várias pessoas se divorciam, se separam, começa a orar pelos teus filhos, a dizer, Senhor, que seja diferente na vida dos meus filhos, que seja diferente na minha linhagem. Abençoa. Diz que casamento é uma bênção, que casamento é uma instituição divina, que foi criada por Deus, que os seus filhos vão encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Eu gostaria de deixar esses conselhos aqui para você. Guarda no teu coração. E se por acaso você está para se divorciar e ainda não se divorciou, lembre o que diz a palavra de Deus. É bom que os dois estejam juntos. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Pois é, você pode ser a parte mais forte da tua casa hoje. Você pode ser a parte que está sustentando em oração, em santificação. Você sabia? A palavra de Deus diz que o casal, após casado, aceitar a Jesus, a mulher santa, se foi ela que aceitou, e ele não, a mulher santa santifica seu marido, santifica. Pois é, se você aceitou Jesus após ter casado com um homem que não é evangélico e você também não era, e aceitou Jesus, pode saber, quando você está dentro da sua casa, quando você está com seu marido, você santifica a sua casa. Então, você pode não abrir mão, orar, lutar, investir em todas as áreas do seu casamento, para que o inesperado do divórcio não chegue, em nome de Jesus. E você, que por acaso o inesperado do divórcio já chegou, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida, que a misericórdia de Deus esteja estendida sobre a vida dos teus filhos, que Deus te dê sabedoria, te dê graça, te dê muita força quando o seu esposo vir buscar os filhos, ou se o seu esposo não quer mais ver os filhos, que Deus te dê sabedoria e graça para você jamais usar sua boca como maldição dentro do seu lar, dizendo que homem não presta e que casamento não presta. Amém? Uma palavra para o teu coração, que o Senhor Jesus use de misericórdia para com a sua vida, em nome de Jesus. Curta depois lá a minha página, né? MISS, Miss Missionária Elizabeth Bonfim. Você